Olá, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês como tratar o gogo nas galinhas. Então, como eu falei pra vocês, né, pessoal, no vídeo de hoje, amigos, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como tratar o gogo nas galinhas, tá bom, pessoal? O gogo aí, pra quem cria galinhas, pessoal, é uma doença que dá muito frequente, né, meus amigos? Muito frequente aí nas galinhas, né, pessoal? Então, no vídeo de hoje, amigos, eu trouxe alguns tópicos, né, pra vocês poderem tratar o gogo, tá bom, meus amigos? Se caso alguma galinha de vocês já estiver infectada com essa doença, né, meus amigos, com essa gripe, que é uma gripe aviária, né? Se já tiver infectada, né, meus amigos, com isso, eu vou passar hoje pra vocês, meus amigos, algumas ideias, né, alguns tópicos de como que vocês previnem isso, tá bom, meus amigos? De como que vocês irão prevenir para poder curar logo, né, meus amigos? E também para não contagiar as outras aves do galinheiro, tá bom, meus amigos? Então, no vídeo de hoje, pessoal, eu trouxe um total de 6 tópicos, tá bom? Eu trouxe uma explicaçãozinha também, meus amigos, de 6 tópicos pra vocês sobre como prevenir, como tratar, tá bom, meus amigos? Como tratar o gogo nas galinhas, tá bom, pessoal? Eu vou virar a câmera, pessoal, que eu vou mostrando minhas galinhas aqui pra vocês e já vou falando pra vocês também como que vocês fazem o tratamento do gogo aí nas galinhas, tá bom, meus amigos? Que é uma doença que sempre tá acometendo aí, né, meus amigos? Que sempre acontece nas galinhas, né, meus amigos? Então, vamos agora pro vídeo pra eu poder estar passando pra vocês esses tópicos. Ó, meus amigos, eu vou começar aqui agora, pessoal, passar pra vocês algumas dicas, meus amigos, de como vocês vão tratar o gogo nas galinhas, tá bom, pessoal? Aqui tá as minhas galinhas, pessoal, eu tô deixando elas aqui, acabei de alimentar elas com raçãozinha e milho, pessoal, e vou estar aqui falando pra vocês também, tá bom? Como que vocês tratam o gogo nas galinhas, tá bom, pessoal? Ó, vou explicar um pouquinho sobre o que é o gogo, né, meus amigos? Ó, o diagnóstico precoce do gogo nas galinhas, pessoal, e perus, meus amigos, o gogo, ele é mais comum, pessoal, vocês encontrar em galinha e peru, tá bom, meus amigos? É os animais que são mais comum em dar o gogo, meus amigos, em galinhas, caipiras, assim, meus amigos, e em peru, tá bom? Aqui no caso, aqui eu não tenho peru, meus amigos, mas em peru também dá muito gogo, tá bom, meus amigos? Então esse tratamento serve para galinhas e para peru, tá bom, pessoal? É fundamental, pessoal, para o sucesso do tratamento. Sempre, pessoal, nós precisamos ficar atentos, meus amigos, se as galinhas estão saudáveis. Tipo aqui as minhas agora, pessoal, vocês podem ver que as minhas estão super saudáveis, né, pessoal, super saudáveis. Então você pode ver que a minha não tá com doença, não tá com falta de ar, pessoal, não tá com nada, elas são super saudáveis, né? Mas sempre, meus amigos, vocês precisam ficar de olho, meus amigos, pra ver se as galinhas, elas não estão com espirros, meus amigos, porque se ela estiver com espirro frequente, com secreção nasal, meus amigos, ou com dificuldade para respirar, pessoal, já pode ser alguma coisa do gogo, tá bom, meus amigos? Então é super perigoso. Então o que eu falo pra vocês, meus amigos? Sempre fiquem olhando a galinha de vocês, pra ver se estão saudáveis, se estão comendo bem, meus amigos, se não estão com secreção no nariz, meus amigos, se não estão espirrando, se você vê que as galinhas estão quietas, assim, num cantinho, com falta de ar, meus amigos, tentando respirar, assim, com muita falta de ar, meus amigos. Então, tipo assim, tudo isso aí, meus amigos, vocês precisam prestar bastante atenção, né? Tem que estar sempre ali vendo as galinhas, pessoal, todos os dias, pra ver se elas não estão com isso. Porque se elas estiverem, meus amigos, com falta de ar, meus amigos, com alguma secreção, né? Com espirro, meus amigos, já pode ser alguns sintomas do gogo, tá bom? Então, por isso tem que tomar muito cuidado, tá bom, meus amigos? Eu sempre tá olhando aí pra ver se elas estão, né, meus amigos? Pra ver se elas estão saudáveis. Tipo, as minhas aqui, pessoal, nunca tive esse resultado aqui, meus amigos, de gogo aqui na minha criação, porque estão sempre bem cuidados, meus amigos, sempre saudáveis, como vocês podem ver, ó. Daí, meus amigos, agora eu vou passar pra vocês os 6 tópicos de como vocês tratar o gogo, tá bom, meus amigos? O tratamento do gogo em galinhas e perus, meus amigos, geralmente é assim, meus amigos, ó. A primeira coisa, meus amigos, quando vocês já vê que a galinha está com gogo, que a galinha está infectada com essa gripe, meus amigos, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, meus amigos, o isolamento, tá bom? Vocês vão ter que isolar as galinhas, meus amigos, isolar as galinhas do local. Então, meus amigos, ó, vocês vão ter a primeira coisa que é isolar elas, tá bom, pessoal? Vocês não podem deixar as galinhas junto com as outras. Então, vamos supor, meus amigos, uma das minhas galinhas aqui está infectada, eu vou deixar junto com as outras. Não pode, meus amigos. Por quê? Porque a gripe que uma tá... Porque, meus amigos, ó, a gripe que uma está vai passar para todas as outras, tá bom, meus amigos? Então sempre precisa isolar a ave, tá bom, meus amigos? Para evitar o contato com as galinhas saudáveis. Então eu posso estar com uma doente, colocar com as minhas que estão saudáveis, meus amigos, e acontecer de passar para as que estão saudáveis, tá bom, meus amigos? Então o primeiro tópico, meus amigos, é para vocês separar, tá bom, meus amigos? Para vocês isolar as galinhas que estão com a doença, tá bom, meus amigos? O segundo tópico, meus amigos, é os medicamentos em que vocês irão utilizar para essas galinhas, meus amigos. Vocês irão precisar, meus amigos, dar vários medicamentos para elas, né? Um dos medicamentos, ó, meus amigos, vários medicamentos, ó, meus amigos, é o uso do antibiótico, né, meus amigos? Quando as galinhas estão assim, meus amigos, tem que dar antibiótico para elas, meus amigos.
Em agropecuárias, meus amigos, e nessas lojas assim que vende ração, meus amigos, vocês sempre vão encontrar vários antibióticos, então, meus amigos, é só vocês falar que as galinhas de vocês estão com gogo, né, meus amigos, estão com coriza infecciosa, também pode ser esses dois nomes, tá bom, meus amigos? Só vocês falar que eles vão dar o antibiótico certo, tá bom, meus amigos? E medicamentos antivirais, tá bom, meus amigos? Então vocês vão ter que dar pra elas, a galinha que estiver infectada, meus amigos, vocês vão ter que fazer o tratamento com antibiótico, pessoal, e também com medicamentos antivirais, tá bom, meus amigos, para poder acabar com esse vírus que tá nelas, tá bom, meus amigos? Daí, meus amigos, esse daí vocês podem ser recomendados para um veterinário, tá bom, meus amigos? Vocês podem ligar para um veterinário, perguntar qual é o melhor antibiótico para vocês dar, tá bom, meus amigos? Ou se vocês for direto numa agropecuária, numa casa de ração, meus amigos, eles também já vão falar para vocês qual é o melhor antibiótico que você pode dar, tá bom, meus amigos? Para combater essa infecção que elas estão, tá bom, pessoal? Então esse aí é o segundo tópico, meus amigos, que é a medicação que vocês vão ter que oferecer para as galinhas, tá bom, meus amigos? Que estão doentes, as galinhas que estão com a coriza infecciosa, com o gogo, meus amigos, vocês vão ter que dar, dar o medicamento ali pra elas, tá bom, meus amigos? Então esse é o segundo tópico, meus amigos. Agora, pessoal, o terceiro tópico que eu separei, meus amigos, é o ambiente limpo, meus amigos. O ambiente limpo, meus amigos, é um fator muito principal na criação das galinhas. Não adianta vocês ter galinha, meus amigos, num ambiente sujo, num ambiente que fica com sujeira delas, num ambiente que não tem limpeza, né, meus amigos? O ambiente delas, pessoal, precisa ser muito limpo. Toda semana, meus amigos, vocês precisam limpar a casa onde elas dormem. Toda semana, meus amigos, vocês precisam estar sempre limpando ali, nunca pode deixar acumular sujeira, tá bom, meus amigos? Porque a sujeira, meus amigos, delas mesmo, vai dando a doença, né, meus amigos? Então, por isso que tem que manter o ambiente da casa delas muito limpo, tá bom, meus amigos? E bem ventilado, nunca faça, meus amigos, um ambiente sufocado, meus amigos, onde não entra vento, é tudo sufocado, tudo apertado, meus amigos. Um local que não tem ventilação, meus amigos, que também acomete muitas doenças, tá bom, pessoal? Então, meus amigos, também deixar, meus amigos, o ambiente bem ventilado, o galinheiro delas, tá bom, meus amigos, aberto durante o dia para entrar sol, para entrar vento, meus amigos, para poder fazer aquela limpeza também no ar, tá bom, meus amigos? E outra coisa também, pessoal, e também, meus amigos, vocês precisam sempre ter alguma coisa para poder reduzir o estresse das galinhas. Vocês podem ver que aqui eu tenho o quintal delas, meus amigos, que o quintal delas já reduz o estresse que elas têm, né, meus amigos? Porque se vocês deixar a galinha presa apenas num quadrado, meus amigos, vai dar muito estresse nelas, meus amigos. As galinhas ficam com muito estresse, meus amigos. Então, por isso que eu falo pra vocês, sempre deixar, meus amigos, as galinhas num local, né, em que elas não vão ter muito estresse, meus amigos, que elas vão ter lugar para se desestressar, meus amigos, lugar para andar, lugar para passear, tá bom, meus amigos? Porque isso aí vai ajudar ela a se desestressar também, tá bom, pessoal? Daí, isso aí foi o terceiro, o terceiro tópico, tá bom, meus amigos? Que foi sobre o ambiente limpo que vocês vão ter que manter aí para as galinhas de vocês, tá bom, pessoal? Agora, meus amigos, o quarto tópico que eu separei no vídeo de hoje, pessoal, que é, meus amigos, a hidratação e a nutrição das galinhas, tá bom, meus amigos? É um fator também principal aí, meus amigos. Isso aí, meus amigos, é tudo para as galinhas que já estão com o gogo, tá bom, meus amigos? Já pegou a doença, vocês precisam aplicar todos esses tópicos nelas, tá bom, meus amigos? Então, ó, o quarto tópico é a hidratação e a nutrição, pessoal. O que fala, meus amigos, da hidratação e a nutrição das galinhas? Vocês, meus amigos, sempre precisam fornecer água e alimentos de alta qualidade para as aves, meus amigos. Porque quando essas aves estão já com a doença, né, meus amigos, já estão infectadas, elas estão com uma imunidade muito baixa, meus amigos. Então, por isso, meus amigos, vocês precisam dar bastante água, precisam dar bastante alimentação para elas, meus amigos. Ração com alta quantidade de proteína, meus amigos. Dá milho, dá várias coisas misturadas, meus amigos. Dá quirela, dá várias coisas, meus amigos, para poder misturar. Tipo, não precisa dar uma coisa só, meus amigos. Não precisa dar somente uma alimentação. Dá uma alimentação variada, dá verduras, dá legumes, dá frutas, meus amigos, para poder melhorar a imunidade delas também, tá bom, meus amigos? E, meus amigos, a água é super importante para poder manter elas sempre hidratadas, tá bom, meus amigos? Não pode deixar as galinhas, principalmente as que não estão, né, meus amigos? As que estão saudáveis também não pode deixar desidratada, pessoal. E as que estão, meus amigos, já infectadas com a doença, meus amigos, nunca vocês vão poder deixar desidratadas, meus amigos. Então sempre mantenha o bebedouro de água, meus amigos, lá pertinho delas para elas não ficarem desidratadas, tá bom, meus amigos? E nutrida durante o tratamento, tá bom? Então durante o tratamento todo, que o tratamento não é pequeno, meus amigos, não sei mais ou menos o tempo que dura, mas dura bastante tempo, meus amigos, que até fazer todo o tratamento, até ela não ter mais, né, meus amigos, essa doença, combater a doença demora um pouquinho, meus amigos. Então, no tratamento todo, meus amigos, dá uma alta quantidade de alimentação, uma alimentação com alta qualidade para elas, meus amigos, e fornece muita água para elas, meus amigos, para elas manter sempre bem hidratadas e bem nutridas também, tá bom, pessoal?
Então, pessoal, isso daí foi o quarto tópico que eu separei, meus amigos, que foi sobre a hidratação e a nutrição das galinhas, tá bom, pessoal? Agora, amigos, vamos pro quinto tópico que eu separei no vídeo de hoje, pessoal. O quinto tópico, meus amigos, é o monitoramento regular, meus amigos. O que é o monitoramento regular, meus amigos? As galinhas que já estão infectadas com o gogo, meus amigos, vocês precisam estar sempre monitorando elas, tá bom, meus amigos? Vocês também, as galinhas que estão saudáveis, meus amigos, também precisam estar sempre monitorando. Tipo aqui, meus amigos, as minhas galinhas, todos os dias eu tô monitorando elas, meus amigos, pra ver se elas estão bem, se elas estão saudáveis, meus amigos, se estão com alguma coisinha estranha, se estão espirrando. Então, meus amigos, sempre eu dou uma observada nelas, tá, meus amigos? Porque, meus amigos, é super importante manter o monitoramento nas galinhas, pessoal. Principalmente nas galinhas que já estão infectadas, meus amigos. Por quê? Vocês precisam acompanhar de perto, meus amigos, o processo das aves. Então, para poder dar o medicamento no horário certo, meus amigos, fazer a hidratação, fazer a nutrição, tudo certinho para elas, meus amigos. Então, isso aí é todo o monitoramento que vocês precisam ter, tá bom, meus amigos? O monitoramento das aves, meus amigos, durante o tratamento que elas estão aí, tá bom, meus amigos? E sempre, meus amigos... Aí, meus amigos, sem fazer o monitoramento, se elas estão melhorando, se elas estão, se já tá parando, né, meus amigos, os espirros, se a coriza já tá parando, meus amigos. Durante o tratamento, meus amigos, o monitoramento é, vocês veem, meus amigos, a cada dia se está melhorando com o remédio, com os medicamentos, meus amigos, se está melhorando, que ela já vai voltando, né, meus amigos, a ficar saudável novamente, tá bom, meus amigos? Então isso que é o monitoramento que vocês precisam ter nelas, tá bom, pessoal? E nas galinhas saudáveis, meus amigos... Nas galinhas saudáveis, pessoal, vocês também precisam ter o monitoramento, tá bom? O monitoramento das galinhas saudáveis, meus amigos, é ver se elas vão, todos os dias, meus amigos, vão observar no galinheiro, pra ver se não tem nenhuma galinha moada, nenhuma galinha doentinha no canto, meus amigos, sempre também... É muito bom observar, pessoal, se estão todas saudáveis. Se estão todas saudáveis, tá bom, meus amigos? Então, todos os dias também dá uma monitorada no galinheiro de vocês, meus amigos, ver se todas as galinhas estão saudáveis, tá bom, pessoal? Então, meus amigos, esse aí foi o quinto tópico que eu quis passar aqui hoje pra vocês, meus amigos, que é o monitoramento regular das galinhas, tá bom, meus amigos? Agora, pessoal, o sexto e último tópico que eu separei no vídeo de hoje, pessoal, é os remédios saudáveis, meus amigos, os remédios naturais que vocês podem dar para ela, meus amigos. Tem um remédio aqui, é uma fruta, né, meus amigos, que é um remédio para elas, tá bom, meus amigos? É um remédio para infecções. Então, meus amigos, vocês podem colocar, ó, para controlar o gogo, meus amigos, para vocês controlar, vamos supor, as galinhas de vocês não tem gogo, meus amigos, mas se vocês não querem, é lógico, né, meus amigos, não querer que elas peguem também, meus amigos, fazer a controlação. Então, meus amigos, esse medicamento aqui é muito bom, meus amigos, que é o limão, pessoal, o limão mesmo. O limão, meus amigos, vocês podem cortar eles todos em rodela, meus amigos, e colocar na água das galinhas. Então você pega o bebedouro delas, meus amigos, coloca as rodelas de limão, meus amigos, que lá ele vai soltar o sumo dele, o caldinho dele, né, meus amigos, e aquela água vai ficar com o limão, meus amigos, e vai ajudar a prevenir o gogo, tá bom, pessoal? Porque o limão, meus amigos, tem uma alta quantidade de ácido, né, meus amigos? E isso ajuda no... que o limão, meus amigos, é um antioxidante natural. Ele acaba sendo, meus amigos, um antioxidante natural para elas. Então, meus amigos, para poder prevenir o gogo, meus amigos, o limão é muito bom. Vocês oferecer ali 2 vezes por semana, mais ou menos, pessoal, na água delas, que vai ajudar a prevenir todas as doenças, tá bom, meus amigos? Não só o gogo, mas todas as doenças, porque o limão é um antioxidante natural, tá bom, pessoal? Então ele é muito bom para vocês tá oferecendo para as galinhas, tá bom, meus amigos? As galinhas que já estão doentes, meus amigos, vocês também podem oferecer, tá bom? Vocês também podem colocar ali, já coloca menos, tá bom, meus amigos? Para as galinhas que já estão doentes, que elas já vão estar ali no tratamento dos medicamentos, né, pessoal? Mas vocês também podem, pessoal, colocar o limão na água das galinhas que estão doentes. Pode colocar ali 1 vez por semana na água delas, meus amigos, para ela poder estar tomando ali e estar melhorando, tá bom, pessoal? Então, isso vocês sempre podem estar, meus amigos, dando limão pra elas, meus amigos, que ele vai ser um ótimo antioxidante natural pra elas, tá bom, meus amigos? Ele é um ótimo antioxidante, tá bom, pessoal? Também tem outros, né, meus amigos, tipo a folha da bananeira, pessoal. A folha da bananeira também é um ótimo antioxidante, meus amigos. Tem várias coisas naturais, meus amigos, que é um antioxidante, né? O melhor de todos mesmo, pessoal, é o limão, que é o melhor antioxidante que vocês podem ter aí pra vocês dar na criação de vocês, tá bom, meus amigos? Uma coisa natural, muito fácil de encontrar, né, meus amigos? É super barato também pra comprar, né, meus amigos? E fácil de encontrar e que ajuda bastante aí pra poder prevenir as doenças nas galinhas, né, pessoal? Então, meus amigos, esse foi o 6 tópicos que eu quis separar pra vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ó, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né, meus amigos? O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu quis separar pra vocês 6 tópicos aí, né, meus amigos, de como vocês fazem o tratamento do gogo, né, meus amigos, para as galinhas de vocês. E também, né, meus amigos, falei algumas coisas pra vocês prevenir também o gogo, né, meus amigos, pra vocês não ter o gogo na criação de vocês. Falei algumas dicas pra vocês fazer a prevenção do gogo, meus amigos, e também algumas dicas aí pra vocês, poder tratar, tá bom, meus amigos? As galinhas que já estiverem infectadas com a doença,
com essa doença, né, meus amigos, infecciosa, né, meus amigos, com o gogo, você já pode fazer o tratamento, meus amigos, da maneira que eu falei pra vocês, né, pessoal, o tratamento com medicamento, manter o ambiente limpo, né, meus amigos, fazer o isolamento delas, né, meus amigos, fazer a hidratação delas e a nutrição, pessoal, fazer o monitoramento delas, tá bom, meus amigos, dar os alimentos saudáveis pra elas, meus amigos, tanto para as galinhas saudáveis, né, meus amigos, as galinhas que estão saudáveis, vocês já podem estar aplicando aí os medicamentos saudáveis que eu falei pra vocês, pessoal, quanto as galinhas doentes também, que vocês podem estar aplicando esses medicamentos também que eu falei pra vocês, né, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meus amigos. O vídeo de hoje foi um vídeo simples, né, pessoal, mas um vídeo que eu queria trazer aí uma dica pra vocês, meus amigos, que eu acredito que é uma coisa que acontece com muitos criadores aí de galinhas, né, pessoal. Acaba acontecendo isso daí, tá bom, meus amigos? Essa doença aí acaba vindo nas galinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meus amigos. Quem gostou do vídeo, pessoal, eu já vou pedindo, vai deixando seu like, pessoal, se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau, um abraço a todos vocês, obrigado sempre, pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.